Vi, deixa esse abertinho. Fica muito escuro aqui. Então, bom dia, obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui de volta, né? Depois de alguns anos aí afastado. Mas essa casa tem uma coisa, né? Algo que nos mantém sempre vivos, né? E a missão de Jesus nos chama, a mensagem, ela é maior, é mais forte dentro de nós. Então, com muita alegria que eu retorno aqui, agradeço, né, a Viviane e a todos que também me acolheram aqui de volta, e para trazer uma mensagem, para trazer algo que a gente buscou e aprendeu com outros também nessa jornada, né? Hoje não é um tema novo, talvez alguns amigos já tenham assistido essa palestra, né? Wagner está ali, certeza assistiu algumas palestras, do Polis, daqui, Viviane e tantos outros, né? O Testes, acho que está lá fora. Mas é uma palestra que eu gosto muito, é um conteúdo que eu gosto muito, porque ele fala muito próximo da gente. A gente se identifica muito com a figura de Pedro, a gente se identifica muito com esse personagem. E a ideia é a gente trazer um pouquinho dessa lição dele, a gente compreender um pouquinho daquilo que ele nos ensina através dessa sua trajetória. E o conteúdo da palestra, ele está baseado nessa música, que é uma música de Tim e Vanessa, né? E a palestra ela vai explorar os trechos dessa música, contando a trajetória de Pedro. Então a gente começa com a música e aí a gente vai trabalhando na palestra, tá bom? Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra, e onde a agonia do vazio nega, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas desejo as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no outro já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, valindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, creio te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão, creio te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro,
Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são um troféu, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram o céu. Bem que eu te farei um pescador de homem, se perseverares, serás cefas pedra. Bem que eu te farei um pescador de homem. Então, com essa música, a gente inicia a trajetória de Pedro, né? Ao princípio, ao lado de Jesus. Bem que eu te farei um pescador de homens. Irmão do apóstolo André, era um pescador no mar da Galileia, mais precisamente na cidade de Cafarnaum. Seu nome era Simão, mas recebeu de Jesus o sobrenome de Pedro, ou Cefas, que significa pedra, tanto em grego como hebraico, respectivamente. Junto com seus sócios de pescaria, Tiago e João, evangelista, fez parte do círculo íntimo de Jesus, entre os 12, participando dos mais importantes fatos junto ao Mestre sobre a terra. Então ele recebe o chamado e inicia a sua trajetória. Lá em Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 19, a gente encontra: mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui é necessário e é legal a gente prestar atenção em algo muito importante, e que serve para todas as nossas outras reflexões, serve muito para tudo aquilo que a gente desenvolve, que a gente aprende dentro da doutrina, e seja qual for a filosofia que você esteja seguindo. Como um ser, um espírito se faz grande? Como nós aprendemos através da doutrina espírita que ocorre a evolução do ser humano? Aos passos largos, aos pulos, a evolução se dá por fantasia. Muita gente fica pensando na queda de Paulo do cavalo, bateu a cabeça e virou santo. Que coisa interessante, mágica. Mas mesmo Jesus, nas suas falas, disse: eu não vim para derrubar a lei, mas para dar cumprimento. Então, vamos tirar essa ideia fantasiosa das coisas, né? Vamos tirar de princípio essa ideia desses seres míticos, né? Dessas ideias que nós temos. Pedro era um espírito preparado. Apesar da sua aparente ignorância, ele era um espírito de envergadura, de moral, de força interior, trabalhada há muito tempo. Não surgiu ali do nada. A ideia que nós fazemos é a seguinte: pegue uma pedra qualquer, aproveitando a nossa ideia da pedra aqui, e a revista de brilho, né, de uma aparente beleza, coloque ali algo que a deixe maravilhosa. Ela ainda continuará sendo uma pedra. A sua essência é de pedra, mesmo que você se engane com a aparência dela, mas ela é uma pedra.
Peguemos um diamante e revista esse diamante com barro, com a sujeira, com as impurezas, que são adquiridas numa existência, numa jornada, nos erros cometidos pelo ser humano. E você vai ter a ideia de uma pedra suja, de uma pedra feia, aparentemente. Mas dentro, na essência, existe um diamante. Um diamante que ainda precisa ser lapidado, o diamante que precisa tirar aquelas crostas, aquela sujeira. Pedro era um diamante. Pedro era uma pedra. Então, quando nós vemos Jesus escolhendo os mancos e os piores entre aquela turma, aparentemente os piores, aparentemente aqueles seres que estavam ali à margem, à deriva, mas é evidente que Jesus via naqueles seres a jornada que eles já tinham anterior. Todos eles. Estudemos, né? João, evangelista. Estudemos Tiago, né? Paulo, que chegou a matar cristãos. Paulo, que perseguiu Estevão. É óbvio que este ser não se transformou na queda do cavalo. É evidente que Pedro não se transformou na hora em que Jesus pegou ele pelo pescoço. Não foi nessa hora. A jornada dele já era muito maior, né? E ele sabia o quanto esse espírito precisava ser forte e resistente para tudo aquilo que ele viria a mostrar adiante. Então esse é um primeiro ponto muito importante. Portanto, eu afirmo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quero ir contigo, diz a música, mas receio as águas. Então tem uma passagem muito interessante, né? Jesus caminha sobre as águas, está lá em Mateus. Já se fazia noite alta, quando em alto mar os discípulos avistaram um homem andando por sobre as águas. Ficaram muito amedrontados, dizendo ser um fantasma, e Jesus lhes disse: calma, sou eu, não tenham medo. E Pedro, sempre o mais ousado, disse: então, se é o Senhor mesmo, dá-me a ordem para ir ao seu encontro. E Jesus lhe disse: vem. Pedro então se atira na água e vai caminhando na direção de Jesus, alucinado de alegria ao se ver andando sobre a água. Olha que passagem interessante, né? Até então, ele nunca se imaginava andando sobre as águas, mas foi olhar para Jesus, foi pedir que Jesus o autorizasse, e ele foi. E se pôs a caminhar sobre a água. O que é que fez Pedro caminhar sobre a água? A fé. Alguma coisa diferente? Alguma coisa mudou? Ele recebeu lá um dom especial? Ele foi ali envolvido numa aura, numa energia? Não. Simplesmente a fé. Porque ele acreditou que ele poderia. Porque Jesus está falando: vem. Vem. E como ele estava aprendendo a confiar em Jesus, ele foi. Mas acontece algo, né? O que é que acontece depois? O que é que acontece depois? Aí vem a dúvida. Mas o mar estava agitado. O que quer dizer o mar estava agitado? Qual é a figura aqui? As dificuldades da vida. Quando a coisa está boa, Jesus fala: vem, eu vou. Mas aí, né, dá um probleminha lá no banco, dá um probleminha lá em casa, dá um probleminha no trabalho, dá um problema no carro, dá um problema aqui. Opa, o mar agitou, né? Deu um probleminha. O mar está agitado. E aí ele começou a subir a água na sua canela. E atemorizado teve medo. E começou a gritar: Senhor, Senhor, salva-me, salva-me. No mesmo instante, Jesus lhe dá a mão e o segura, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste?
Os discípulos que a tudo assistiam caíram de joelhos dizendo: Tu és mesmo filho de Deus. Por que a gente duvida? Por que a gente duvida? Aonde está a base da nossa fé? A nossa fé só é colocada à prova nos momentos de dificuldade. É muito fácil dizer Senhor, Senhor, não é assim que está escrito lá no Evangelho? Senhor, Senhor, mas quando é que a sua fé é verdadeiramente provada? Quando você é colocado à prova, quando você é testado, quando você passa pelas dificuldades, e o mar vai estar sempre agitado, porque este não é um mundo de felicidade. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para ficar nas coisas boas. Sempre o mar vai estar agitado, sempre. Então a fé, a verdadeira fé, ela se mostra, ela se apresenta no momento em que a gente realmente apresenta essa força de vontade. Lembremos que a vontade é um atributo do Espírito. Lembre-se, aonde está a vontade? A vontade é um atributo do Espírito. Ela não está no seu corpo. Ela é desenvolvida e trabalhada durante as nossas encarnações. A vontade é um atributo do Espírito. Essa é uma lição que está na nossa codificação. E nós temos que trabalhar a vontade. Eu, Tiago e João ao chão em sono. Outra passagem da música, né? Então, ele fala, está dormindo? O que aconteceu? Eu chamei você para velar comigo. Você está dormindo? Não é? Olha, vem aqui, vamos lá comigo, nós vamos fazer uma vigília. Ao regressar para onde os 3 discípulos estavam, Jesus os encontrou dormindo. Essa passagem está lá em Lucas. De fato, Jesus estava só nesses momentos de intensa dor. Vejam, como é interessante a gente perceber que em algumas entrelinhas existe grande lição. Jesus precisava de Pedro, de Tiago, de João? Jesus precisava deles? Jesus, um espírito preparado, sabedor da sua missão, da sua jornada, sabedor da sua responsabilidade, precisava deles? Não. Ele queria que aqueles 3 demonstrassem a sua participação, a sua compaixão. Era eles que precisavam de Jesus. Era eles que precisavam demonstrar a sua fé, a sua força, a sua vontade. Então ele disse, venham vigiar comigo, venham participar, né? Aquele momento de proximidade da crucificação. Mas Jesus estava só, porque eles ainda não estavam entendendo. Apesar de acompanharem Jesus já há 3 anos, eles não estavam entendendo muito bem o que eles estavam fazendo aí, né? Estavam acompanhando. Nesse momento, a gente tem que entender que eles estavam apenas acompanhando Jesus. Assim se cumpriram as palavras proféticas. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Isso já estava escrito lá em Salmo, no Salmo 29. Né? Então é uma profecia se concretizando ali. A luta que acabara de ter em oração terminou com a aceitação sem reservas de Jesus à vontade do Pai, acompanhada de uma confiança total. Jesus, nesse momento, em comunhão com o Pai, compreende a proximidade, né, a dificuldade que viria nos próximos dias. Havia chegado a hora. Mas e Pedro? Conseguia ele ter noção do que estava por vir? Ele já sabia? Ele tinha noção? O que é que vai acontecer daqui a pouco, quando Jesus vai ser preso?
é que vai acontecer. Vai negar, né? E aí, Jesus tinha falado para ele que ele seria a pedra. Pedro não fazia a menor noção do que era ser pedra nesse momento. Não fazia a menor noção. Ele ainda estava meio que... Sabe quando você está assim meio que... Um coçou, eu vou, não sei, caiu do caminhão, estou me encontrando, sabe? Vai indo, vamos indo. Jesus chamou e eu estou indo. Mas ouvindo, prestando atenção, mas ele não tinha noção ainda do que estava por vir. E as provações, após 3 anos, começam, não é? Como não bastasse, eis-me a ferir. Nós temos lá na música, né? Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. E aí, Pedro já estava com Jesus há 3 anos. E ainda andava com uma espada na cintura, mesmo o mestre pregando a paz. Essa é uma passagem muito emocionante. Por que Pedro estava com a espada? Para quê? 3 anos ouvindo Jesus falar de paz, de amor, de aceitação, de perdão. E ele estava com uma espada. Por quê? Qual é o sentido que isso tem para nós? Porque era preciso que Pedro tirasse a espada primeiro do seu coração, para depois disso a espada sair mais facilmente da sua bainha. Pedro ainda andava armado. Quantos de nós nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus? Quantos de nós continuamos armados? Quantos de nós? Quantos de nós ainda continuamos a andar armados, prontos a ferir aqueles que não compartilham das nossas ideias? O que é que diz Jesus a Pedro? Guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus toca a orelha do soldado para curar. Percebam este ato. Ele compreende que aquele soldado era apenas uma pessoa que estava executando o seu trabalho, seguindo a sua doutrina, que era diferente da dele, seguindo as ordens lá do Sinédrio, seguindo as ordens de Roma. Apenas isso. Apenas uma pessoa que tinha uma opinião diferente da dele. Mas nem isso é motivo para eu ferir essa pessoa. Então Jesus diz, imaginem a cena, desculpa meu irmão, desculpe. Perdão pelo ato que Pedro acabou de cometer. Me perdoe. Não é essa a nossa intenção. Porque a mensagem que ele levava era uma mensagem de paz. Sempre de paz. Sempre de paz. E o objetivo não era mudar essa mensagem. Então ele toca a orelha do soldado e diz, vai embora Pedro, guarda essa espada. Para que isso? Então mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O cálice representa a missão, o propósito. Deus deu um cálice, uma missão, um propósito, uma razão
A vida de Jesus só tinha sentido neste plano espiritual, né, nesse plano físico, para isso. Ele já tinha noção dessa missão dele. E era o propósito dele realizar essa missão e não destruir todo esse propósito, né? Então, haverei eu de negar, de voltar? Sou pequena ovelha atemorizada. Então Jesus é entregue, Jesus é condenado e Jesus é levado. Então nós vemos ali nessa cena, né, Jesus sendo levado e Pedro olhando para o lado, né? Uma pequena ovelha atemorizada. Uma passagem peculiar dos evangelhos tornou-se muito significativa para Pedro. Ele nega por 3 vezes que seria apóstolo de Jesus. Ele havia prometido que jamais negaria Jesus, oferecendo mesmo a sua vida. Então, ele diz num determinado momento: eu prefiro morrer, Senhor, a negá-lo. Eu prefiro morrer, porque ele disse, né, antes, que eles o negariam, o abandonariam. E ele falou: Senhor, eu não. Pedro era assim, eu não. Eu prefiro morrer a negá-lo. Mas quando chegou a hora, né? Quando chegou a hora da aprovação, ele negou, né? Negou uma, negou 2, e aí eles diziam: eu conheço, você não é um discípulo de Jesus? Né? Encontravam com ele na rua, e ele dizia: não conheço Jesus. Quantas vezes eu preciso dizer? E ele teve que dizer 3 vezes, porque foi dito que antes que o galo cante, você haverá me negado 3 vezes. E depois, então, ele vai se lembrar, né? Quando Jesus passa e ele vê que o galo vai cantar pela 3ª vez, e Pedro então começou a chorar, e foi grande a sua culpa. E a pergunta que nós temos para nós: quantas vezes você já negou Jesus? Quantas vezes você já negou Jesus? Quantas vezes você negou auxílio, amparo? Quantas vezes você fez de conta que não viu, para não se sentir culpado por não ajudar um irmão? Quantas vezes você negou Jesus quando você maltratou alguém? Quando você maltratou, em primeiro lugar, a si mesmo? Quantas vezes você disse para si sobre alguma coisa que você gostaria de fazer ou de mudar, e você negou? Você negou o seu compromisso. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Sempre que a gente estuda o Evangelho, nós trouxemos isso algumas vezes, né, nos estudos. Nós não podemos ficar olhando para o Evangelho como algo que aconteceu lá atrás, né? Então a gente olha para cá como um livro histórico, algo que a história vai estudar, né? Então eu olho para isso: nossa, que história bonitinha, olha só o que aconteceu. Então teve lá a viúva, o óbolo da viúva, teve lá o caso do galo que cantou, teve a Santa Ceia. Nossa, que interessante. E qual é a diferença que isso faz para você? Esse Evangelho é para ser trazido para o seu dia a dia. Como é que eu faço isso hoje? Como eu nego Jesus? Quantas vezes eu nego Jesus? Como é a minha culpa? Como é que eu trabalho isso daqui? E não é para ficar aqui, né, nos caracteres da perfeição. Sede perfeito. Porque ele termina, inclusive, essa lição de hoje, dizendo que os caracteres da perfeição são percebidos na caridade. E o que é a caridade? A definição de caridade é o amor em movimento. Caridade é o amor em movimento.
Fale-me do seu amor. Que amor é esse? Eu amo. Sim. E? 3 pontinhos. E? Eu amo. Hã? Caridade é colocar o amor em movimento. Caridade é a participação. Caridade é a doação. Não é a doação física, a doação de você. A sua doação é a prática da compaixão, da empatia, da honestidade, de todas as virtudes que a gente conhece. E nós temos mais dificuldades com umas e com outras. Então, essa é a verdadeira caridade. Esses são os caracteres da perfeição. Né? Associando, né, com a mensagem de hoje. Né? E aí, então ele vai lá no barco e fala: eu falei que não o conhecia enquanto ele era crucificado. E vem uma grande culpa. E vem uma grande culpa. Uma grande dor. Mas até mesmo essa culpa e essa dor era esperada por Jesus. E ele sabia, assim como ele espera de nós, que essa grande dor e essa grande culpa se transformem na sua força para mudar. Porque foi exatamente esse desespero, essa culpa, essa dor, essa tristeza que Pedro sentia que o fez fazer o que fez depois. Foi essa culpa que o tirou desse barco para que ele pudesse, enfim, realizar a sua missão. Foi a partir dali que ele reuniu os seus cacos para poder realizar. Não era o problema ele sentir a dor. Jesus já havia predito que ele iria negar. Ele sabia que ele ia negar. Mas eu sei também, Pedro, que alguma coisa vai sair daí. Eu sei que você vai conseguir passar por esse momento, assim como também espera de nós. Então, se nós estamos passando por um momento de indagação da nossa força, da nossa determinação, da nossa vontade, saiba que Jesus espera de nós passarmos por isso. Passarmos por essa fase, por essa atividade, para que a nossa jornada, a nossa obra seja gloriosa. Para aquilo que se espera de nós. Existe uma passagem de Paulo, muito bonita, que eu gosto, que diz assim: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para saber qual é a boa, agradável e perfeita coisa que Deus espera de vós. Não se conforme com o mundo. Não se conforme, não ache que tudo é assim mesmo, é ruim, não dá para fazer nada, todo mundo uma porcaria, está tudo errado, não dá nada certo. Não se conforme, mas transforme. Ele não fala transforme os outros, fala transformai-vos, transforme a si mesmo. Para quê? Para que você possa saber qual é a boa, agradável e perfeita coisa que Deus espera de você. E essa coisa é boa, agradável e perfeita. Olha que maravilhoso que é isso. Ela é boa, agradável e perfeita. Então eu tenho que buscar esse propósito dentro de mim. Saber o que é que Deus espera de mim. Grande tristeza e inércia se abatia sobre todos. Não sabiam o que fazer ou esperar. Algumas mulheres, porém, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. A pedra da entrada havia sido removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo de Jesus. Esse slide é inclusive um slide que eu tirei de uma outra palestra, que fala adiante de vós, onde a gente explica uma outra coisa que hoje a gente não vai falar, né? Mas ele fala algumas mulheres. Por que eram as mulheres? Porque as mulheres aqui representam a esperança. A esperança. O sinal de esperança. Enquanto os homens haviam desistido, as mulheres acreditavam
e esperavam na palavra de Jesus. Né? E elas foram lá e encontraram, a pedra estava removida e o corpo de Jesus não estava lá. E eis que aparecem então para elas, né, dois varões, nós entendemos aqui como dois espíritos, né? Existem algumas versões diferentes de interpretação que dizem que era o próprio Jesus que apareceu, né? E perguntam: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui. Lembrai-vos do que lhes disse ainda na Galileia. Essa passagem está em Lucas. Então ele diz: por que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Lembra do que ele disse para vocês ainda lá na Galileia: eis que eu vou adiante de vós, para preparar-vos o caminho. Eis que eu vou adiante de vós. Eu estarei sempre adiante de vocês, preparando o caminho. E vocês vêm procurar aqui. E aqui cabe outra reflexão. Quantas vezes a gente vai procurar por Jesus nos lugares mortos? Jesus vive, Jesus é vida, e Ele está indo adiante de nós. Então não fique preso às suas dores, ao seu passado, às suas culpas. Jesus está lá na frente, está na vida, está na primavera. Nós estamos agora no outono, Ele já está lá na primavera, já está preparando as flores que irão surgir, né? Jesus está indo adiante. E aí então, o que acontece? E ele diz, né? Mas ide dizer aos seus discípulos. Olha só que legal isso daqui. Então esses espíritos dizem para aquelas mulheres: vai dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Procurem depois por curiosidade lá, ó, Marcos capítulo 16, versículo 7. Procurem lá na Bíblia. Por que ele diz, vai dizer aos discípulos, por que ele não diz, vai dizer aos discípulos que ele vai adiante para a Galileia? Por que ele não disse simplesmente, Pedro não era um discípulo? Não era um discípulo? Então vai lá dizer aos discípulos que ele vai indo adiante para a Galileia. Mas eles dizem, vai dizer aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque era grande a dor de Pedro. Pedro estava sozinho. Os discípulos foram procurar por ele, logo depois que Jesus foi crucificado, e ele disse, eu não tenho nada para fazer, eu não sei o que fazer, vão embora. Mas Pedro, Jesus falou que você era a pedra angular, você que seria a base da nossa igreja. Onde está você? Eu não sei o que fazer. Pedro estava em enorme depressão, totalmente perdido. Mas aqui Jesus queria mandar uma mensagem para Pedro, falar, Pedro, eu estou te chamando, vai lá encontrar, eu estou chamando você. E então eles caminham para o mar da Galileia, eles vão até o mar da Galileia. E o que é que eles fazem lá quando eles chegam, pessoal? Chegaram antes da hora, Jesus marcou lá 2 horas, eles não tinham olhado agora, chegaram antes. Aí o que eles fazem? O que eles sabiam fazer? Pescar. Eles vão pescar, não estão fazendo nada, estão lá, né, parados, eles vão pescar. E o que eles pescam? Nada. Essa é a segunda vez que Jesus fala da pescaria, porque a primeira foi quando ele foi arrematado, foi quando Jesus pegou ele pela goela, né, falou, vem cá, vem ser pescador de homens. Foi a primeira vez, né? E aí, a segunda vez, eles estão lá e nada de pescaria, e nada, e nada, e nada, e nada. E eles estão lá pescadores profissionais. E aí quando você vai prestar atenção nisso, né, é óbvio que um pescador sabe qual é o lado que ele tem que jogar a rede. Vocês concordam? Ele é pescador. Então, eu fico imaginando, essa reflexão fui eu que fiz, né? Então, se o barco está aqui e a correnteza está indo para lá, se ele jogar a rede do lado de cá, o que vai acontecer? A rede vai entrar embaixo do barco.
porque a correnteza está levando para lá, vai enroscar tudo lá. Então, se a correnteza está indo para lá, o barco está aqui, ele joga do lado de cá, porque os peixes estão indo para lá, e aí os peixes vão entrar na rede. Concorda? Né? É um pensamento lógico. O pescador olha lá qual é o fluxo da água e ele joga a rede do outro lado, porque ele sabe para onde os peixes estão indo, né? O peixe normalmente, a não ser uma truta, né, não vai nadar contra a corrente, ele vai nadando no fluxo da corrente, né? Então eles vão e se prendem na rede, mas eles estão lá, não pesca nada. E aí chega um cara, aparece lá na margem e fala: joga do outro lado, joga do outro lado. Aí eles olham para o outro e falam, até nessas imagens do filme, que tem um filme, né, sobre Pedro, eles falam assim: mas nós não sabemos pescar? Eles estão falando. E aí Pedro fica pensando, né, uma intuição vem, façam o que ele está mandando, dizendo, e eles vão jogar a rede do lado de cá, do outro lado, né? E aí nós sabemos a história, que foi grande, né? E eles pegaram muitos peixes. Mas essa ocorrência com Pedro nos mostra que todos erramos e que muitas vezes adotamos atitudes que pensávamos que jamais seríamos capazes. Ainda nos conhecemos muito pouco. Então Pedro começa a cair em si e falar assim: eu errei, eu não me conheço, eu achei que a minha vontade era maior, né? E não me conheço. Temos os nossos princípios e valores, mas é quando a vida nos põe à prova que realmente vamos nos conhecer, através das atitudes e decisões que tomamos. Isso acontece com todos nós. E uma notícia não tão boa: nós vamos errar. Vamos errar. Vamos errar. E assim como Pedro, nós temos que saber nos levantar. Nós temos que saber passar pelas dificuldades e superar. Então, ele vai voltar, como diz na música, né? E vai pegar pela tua mão. E aí eles começam a ter, naquele tempo, né? Eles começam a ter informações de um viajante na estrada de Emaús, que dois encontraram com Jesus. Eles estavam caminhando e de repente aparece um cara e começa a conversar com eles, e depois descobriram que era Jesus, né? E eles começam a ter informes, e aparece já no Evangelho de João a profecia relativa à forma como Pedro iria morrer, né? Então, em verdade, está lá em João, né? Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e andava por onde querias. Você vestia a si próprio, né? Você se trajava, né? Quando você for velho, estenderás as mãos, e os outros outro é que te cingirá e te conduzirá aonde você não quer. É uma mensagem figurada, né? De que ele vai ser preso e que ele não vai poder escolher nem sequer para onde ele quer ir, tá? Então lá, naquela passagem, quando eles chegam ao mar, continuando a nossa historinha, né? Eles chegam e eles jogam a rede, e então eles pegam, e Pedro imediatamente fala: é Jesus. E neste momento começa a transformação de Pedro. Ele se atira às águas. Ele não espera nem o barco voltar para a margem. Ele se atira às águas e vai nadando até a margem. Tamanho era o desespero dele. E tamanha era a certeza dele de que era Jesus, porque eles estavam longe da margem. Então ele volta, né? E os outros vão vindo com o barco. E ele então encontra com Jesus. E aí
tem uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Jesus pergunta para ele: tu me amas? Então ele fala, né, da fisgada, por que vocês não jogam a rede a este bordo? Não é assim que se pesca, né? Essas são as imagens do filme, né? E eles jogam e o peixe transborda do barco e tal, né? Então Pedro se lança às águas e vai ao encontro de Jesus. E então acontece, né? Então temos lá a primeira pergunta: amas-me mais do que estes? Então tu me amas? Você me ama mais do que esses discípulos? Jesus queria saber se Pedro amava ele mais do que os outros discípulos. Porque Pedro tinha dito: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Está lá em Mateus. Nesse momento, a primeira pergunta, Jesus faz Pedro lembrar-se da coisa imprudente que falou e da realidade da sua fraqueza espiritual. Pedro tinha de si uma ideia errada e Jesus trouxe esse fato perante Pedro. Porque quando Jesus foi preso, os discípulos ficaram ali tudo à distância, Pedro também, né? Então quer dizer, ele ficou mais com os discípulos e abandonou Jesus. Então ele falou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Então a primeira coisa que Jesus faz, e aqui a gente vê como Jesus era um mestre em ensinar. Ele não fala assim: ô Pedro, eu não falei para você que você ia me abandonar? Eu não falei para você? Não contei lá? Ele não faz nada disso. Ele usa uma metáfora, ele usa uma imagem para fazer com que o próprio Pedro chegasse a essa conclusão. Então, Pedro, você me ama mais do que eles? E aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vejamos que ele não disse mais do que eles. Lá ele tinha dito, né? Eu te amo mais do que eles. Porque mesmo que todos te escandalizem, eu não vou te abandonar. Mas aqui ele não fala: sim, Senhor, eu te amo mais do que eles. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele já começa a perceber a ideia que Jesus tinha, né? Então, quando ele diz tu sabes, ele deixa para Jesus que examinasse o coração dele. Então, tu sabes, o Senhor sabe tudo, né? Então ele está falando ali. Outro fato importante que a gente vai verificar, que os historiadores pesquisaram nos textos, é que Pedro não usou a mesma palavra que Jesus. Aqui nós temos um diálogo onde estão sendo utilizadas duas palavras, ágape e filio, que representam o amor, mas com sentidos diferentes. Tá? Então Jesus utilizou a palavra ágape, que expressa o amor maior, o amor divino. Então quando Jesus pergunta: tu me amas? Ele usou no original a palavra ágape. Ou seja, Pedro, você sente por mim um amor divino, um amor fraternal, acima de qualquer coisa. Mas a resposta de Pedro era na palavra filho. Então ele disse: Senhor, eu gosto de você. Gosto e amo. É diferente, né? Eu gosto de ti. Então, esse filho, ele representa muito mais um amor entre amigos. É meu amigo, né? É um amor humano, que quer dizer, eu tenho afeição por você, ou eu gosto de você. Então Pedro estava envergonhado e ele não conseguia reconhecer, ele nem conseguia usar a palavra ágape, porque ele percebeu que Jesus disse a palavra ágape, o amor supremo, e ele já estava começando a cair em si, e ele disse: poxa, eu acho que eu não tenho esse amor ágape, né? Então eu gosto, sim, eu gosto, né? Então ele teve muito cuidado aqui para não responder. Mas então Jesus pergunta de novo: amas-me? Então, e de novo ele usou a palavra ágape, tá? Então ele deixou a parte mais do que esses de fora
continuou usando a palavra ágape, limitando a pergunta para o amor dele mesmo, né? Para mostrar para Pedro que ele estava mais fraco. Então, ele usou a palavra ágape na primeira pergunta, e na segunda pergunta, Pedro, eu estou perguntando se você me ama. Ama? Você me ama? Eu estou perguntando para você. E aí Pedro respondeu de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas com a palavra filho. Eu gosto sim do Senhor, né? Eu gosto de ti. Pedro não conseguia utilizar a palavra ágape, porque ele não queria errar de novo, como ele disse lá atrás. E então Jesus, percebendo isso, né, na terceira vez, ele trocou a palavra. E quando ele pergunta ama, ele usa a palavra filho. Então quer dizer que você gosta de mim? Então quer dizer que você gosta de mim? E ele fez isso para mostrar para Pedro que ele o havia negado por 3 vezes. E ele perguntou 3 vezes. Para mostrar para Pedro, para repreender a sua ovelha de maneira amorosa, de maneira delicada, de maneira sublime, né? E isso doeu no Pedro, doeu muito, porque Jesus sabia ouvir o coração das pessoas. Então Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ele não conseguia usar a palavra filho. Mas então, se você não consegue usar a palavra ágape, Pedro, faz o seguinte, Pedro, vai mostrar que você me ama. E ele fala assim: cuida do meu rebanho. Você quer mostrar que você me ama de verdade? Cuida do meu rebanho. Ele fala: apacenta as ovelhas. Somente o servo humilde e fiel é capaz de apacentar os cordeiros, que são os novos, os fracos, e as ovelhas, aqueles mais crescidos na fé. A última palavra de Jesus a Pedro foi: segue-me. Segue-me. Indicando que não devia olhar para os outros e duvidar sobre o que ele realmente deveria fazer. Então é um chamado. Ele fala: então, se você me ama, cuida das minhas ovelhas e me segue. Fim. Simples assim. E é nesse momento que cai a última ficha de Pedro. Ele diz: bom, agora acho que eu entendi. Agora eu acho que eu entendi. Agora eu acho que eu sei o que é para fazer. E nesse momento começa o apostolado de Pedro. Nesse momento. Até então era apenas aprendizado. Puxando pela memória: Pedro, vamos tirar esse barro que cobre esse diamante, né? Então foi todo o trabalho de lapidar. Vamos lá, Pedro, agora você vai começar a trabalhar. Então ele diz: tu és rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. E ele começa. Ele venceu a morte, porque o amor vence a morte. E ele começa a sua divulgação. O apóstolo Pedro foi um homem escolhido por Jesus para a tarefa de orientar os demais apóstolos na disseminação da sua doutrina depois que ele partisse. Nos dias que se seguiram à crucificação, os apóstolos cobraram de Pedro o início da tarefa. No entanto, Pedro não se sentia merecedor, né? Ele percebera a sua pequenez, errara, negara, né, o mestre, questionaram-se como é que poderia, com toda a sua imperfeição, ser um pescador de homens. E aí ele começa então a compreender. Mas a sua missão estava determinada. E incentivado pelos demais, ele iniciou o seu trabalho de apostolado. Seguiu em frente, encorajado a levar o amor de Cristo a todos. Desculpe se eu estou atrasando um pouco aí, mas é que eu estou meio fora do tempo aqui ainda, né? E aqui acontece outra das passagens mais maravilhosas, porque Pedro então volta para Jerusalém, né? E ele chega
para começar a ajudar a turma, né? E ele encontra com uma pessoa com deficiência nas portas do templo ali, pedindo esmola. E Pedro fala assim: irmão, o que é que eu vou fazer? Não tem cartão de crédito, não tem débito, não tem aproximação, não tem cheque, não tem dinheiro, não tem moeda. E ele diz, né, numa inspiração: eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou, a minha paz. Levante-se e ande. E esse é o primeiro milagre de Pedro. E então ele levanta e anda, e os discípulos e toda a população começa a ver, e dali para frente ele vai realizando cada vez mais, né? Realizando a sua tarefa. Ele compreendeu então o que tinha que fazer. E daqui para frente é uma sucessão de coisas, né? Os discípulos se organizaram, se dividiram para que cada um viajasse para lugares diferentes, né? E Pedro não descansou mais. Nós precisamos nos espalhar como sementes. Nós, judeus, não podemos entrar em lugares pagãos. E aí começou toda aquela história que a gente vê muito bem relatada no livro de Paulo e Estevão, né? Porque tinha aquela questão dos circuncidados, dos não circuncidados, e aí como é que nós vamos levar a palavra àqueles que não são judeus? E Pedro ficou no meio, o pessoal pressionava ele: Pedro, você tem que decidir. Aí o Tiago era afeto de que não, quem é judeu, e quem não é judeu, não é judeu. E o Paulo fala: não, nós temos que levar para todo mundo. E eles ficavam ali, começaram a discutir, né? Tem lá um relato bastante detalhado disso no livro, Paulo e Estevão, e Pedro teve que entrar ali no meio da história e decidir: não, nós temos que levar sim, nós temos que levar a história. Ele mostrou que os ensinamentos de Jesus e Cristo devem ser levados a todos, independente da origem, da religião, da raça, das fragilidades que cada um carrega em sua alma. Tem que levar para todo mundo. E eles partiram. E ele foi, inclusive, batizar e também ensinar a romanos, né, nas suas jornadas, assim como Paulo. Paulo também, né? E Pedro e Paulo começaram a ter uma trajetória muito similar, né, de propagação. Ensinou que o indivíduo só é livre quando vive a verdade. Só tem paz quando vive de acordo com o que realmente acredita, sendo verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Essa é a maior lição que a gente demora para aprender, né? Você só é livre quando vive a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta, né? Então, como é forte isso. Um pescador de barco, no barco, põe a vida na mão de todos os outros. Então nós temos que nos unir nisso. Somos todos um só. E ele foi ensinando. Se Jesus continuou a me amar, apesar dos meus erros, nenhum homem deve se sentir desmerecedor do seu amor. E no final, ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz, né? Está lá anunciado. Em Roma, ele já estava velho e cansado, já tinham acabado com a jornada de Paulo, né? E ele então é perseguido. Apoiou a iniciativa de Paulo de Tarso de incluir os não-judeus na fé cristã, sem obrigá-los a participarem dos rituais da iniciação judaica. E viu em Roma o grande apóstolo ser condenado à morte. Assume então o lugar de Paulo e segue pregando. E ele vai então fazer a continuidade. Pedro foi morto porque decidiu pregar o Evangelho e jamais negar o nome de Cristo novamente. Ele foi preso nos primeiros meses de 67 como cúmplice do incêndio da cidade de Roma, condenado à morte de cruz, conforme sentença da primeira sessão do Tribunal Romano sobre a ordem do imperador Nero. Essas informações constam na carta de Clemente, bispo de Roma, do ano de 95, no arquivo do Vaticano.
São informações apócrifas que a gente diz, né? Não totalmente comprovadas, mas que constam aí dos arquivos. A execução foi consumada pelos líderes e soldados da Guarda Pretoriana na colina do Vaticano. Mas as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou, né? Mas Pedro não se sentia digno de morrer como Jesus. Então os carrascos atenderam a sua última vontade. Não mereço morrer como nosso Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele diz que ele não merecia morrer como Jesus. Ele não era digno de morrer como Jesus. Então ele diz que as mãos e os pés apontarão para o céu, para indicar, né, aquele que veio antes. Essa era a resposta dele a tudo aquilo que Jesus lhe pediu, para ser fiel, para ser, né, verdadeiro. Então Pedro representa para nós tudo isso. Pedro representa a força, a determinação, o erro, né, a brutalidade, a teimosia. Pedro, a gente se vê muito nisso. Nós estamos longe desse espírito, longe, né, que hoje é um espírito muito mais evoluído. Mas é muito isso na nossa vida, né? Os erros, o acerto, cai, tropeça, desiste, chora, esbraveja, xinga, quer enfiar a faca nos outros, quer cortar a orelha, né? É muito, dorme na hora que tinha que estar rezando. Mas se a gente persistir, se a gente realmente for adiante, né, a gente vai perseverar. Então, que fique para nós essa lição, né, essa mensagem desse espírito tão nobre, dessa iluminação que passou aqui pela terra, para nos inspirar no dia a dia, né? Para ser para nós uma lembrança de tudo que Jesus espera de nós. Muito obrigado, desculpem o atraso. Muito legal, muito bom, muito agradecido, muita gratidão, né, por todas as suas palavras. Acho que a gente tem que ter em mente, né? Realmente a gente está bem distante, nós temos bastante coisa para aprender, temos bastante, mas não podemos perder principalmente a vontade, saber que vamos errar, e isso significa fé, e com fé a gente vai chegar lá, Então eu queria pedir aqui aos trabalhadores para a gente fazer a vibração, também fazermos um passe coletivo. Bom dia a todos. Me escutam bem? Sim. Vamos fazer a preparação para o passe. Passe é um ato de amor para que possamos tirar o máximo proveito dessa experiência. Vamos nos aquietar, fechar nossos olhos e tentar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, agradecidos por termos recebido essas energias, vamos tentar levá-las para fora desse ambiente. Primeiro vibremos para a nossa casa, Bezerra de Menezes, por todos que aqui trabalham e aqui frequentam. Vibremos também pelo educandário, todas as famílias assistidas, todas as crianças, voluntários que aqui trabalham. Agora,
vamos vibrar para os nossos lares. Visualizemos o nosso lar envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos os cômodos, passando a todos os cômodos e atingindo a todos que ali residem. Nos dar um tempo, passando cômodo a cômodo, visualizemos. Vibremos pela nossa vizinhança, pelo nosso bairro em que vivemos, pelos nossos amigos e familiares, pelo nosso ambiente de trabalho ou estudo. Vibremos pela nossa cidade, pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitem. Pessoas passando por todo tipo de dificuldade, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Pessoas enfermas buscando a cura em hospitais, pessoas passando por dificuldades emocionais ou financeiras, pessoas que tentam abreviar a vida, pessoas passando por situações de guerra ou conflito, pessoas com situações de vício, drogas, álcool, pessoas abandonadas, idosos em asilos, crianças em orfanatos. Que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E vamos agora pedir licença para vibrar também por nós mesmos, para que nós, nesse momento, também possamos receber tudo aquilo que mais precisamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Terminando hoje esta palestra, gostaria de agradecer a todos, que todos tenham um ótimo domingo, né? Um santo domingo com a família, com os amigos, com todos, e que a gente possa levar dessas palavras para a nossa semana e para o nosso dia a dia. Também gostaria de convidar aqueles que desejam tomar o passe individual, nós vamos estar chamando aqui as pessoas individuais, por favor, permaneçam aqui. Alguém tem alguma